Bem, vamos ao nosso caderno número 2. Neste caderno, nós vamos estudar período, ok? Pois bem, as orações se interligam mediante dois processos sintáticos. Primeiro, por estrutura coordenada. Segundo, por estrutura subordinada. Legal? Nas coordenadas, não existe dependência sintática entre as orações. Então, não existem estruturas sintáticas entre as orações. Já nas subordinadas, é o contrário. Vai haver dependência sintática. Pois bem, e quais são essas dependências sintáticas? Eu já alerto uma coisa: estude primeiro as estruturas por subordinação, e assim você vai conhecer as estruturas sintáticas. Daí, em nosso caderno 2 aqui, eu inicio com o estudo das estruturas subordinadas, ok? Então você tem aqui, as orações subordinadas e suas dependências sintáticas. Eu divido em grupos distintos. O primeiro grupo é o grupo das orações subordinadas, substantivas. O segundo grupo está aqui, as subordinadas adjetivas. E o último grupo, as subordinadas adverbiais. Legal? Então vamos ver uma a uma. Grupo 1. Subordinadas substantivas. Vamos a ela. As orações subordinadas, para serem substantivas, elas terão de exercer essas funções sintáticas que aqui estão. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Ok? Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Claro, vai exercer a função de objeto indireto. As que exercem a função de complemento nominal são as subordinadas substantivas completivas nominais. As orações com valor de aposto serão as subordinadas substantivas apositivas. O valor de predicativo, subordinada substantiva predicativa. As com valor de sujeito, subordinadas substantivas subjetivas. Ok? No segundo grupo, você tem orações com pronome relativo. Toda oração subordinada adjetiva terá pronome relativo. Isso foi estudado no caderno 1. Ok? Aquelas orações do caderno 1 com pronome relativo, todas sem exceção, são orações subordinadas adjetivas. Legal? E aí você tem a classificação. Existe a adjetiva restritiva, não haverá pontuação, e existe a subordinada adjetiva explicativa. Esta será pontuada com vírgula ou travessão. Ok? E lembrar que as subordinadas adjetivas exercem a função de adjunto adnominal. Daí eu colocar essa nota aqui. Toda oração subordinada adjetiva exerce a função de adjunto adnominal e apresenta pronome relativo. O pronome relativo pode estar explícito ou implícito. Veremos exemplos, não se preocupe.
Já as subordinadas adverbiais do grupo 3 exercerão funções de adjunto adverbial. Então, toda oração subordinada adverbial vai exercer a função de adjunto adverbial. Qual é a classificação? Aqui você tem oração subordinada adverbial causal, comparativa, consecutiva, temporal, concessiva, condicional, conformativa, final e proporcional. Ok? Proporcional. Bem, vamos observar exemplos e ficar com essa nota. As subordinadas adverbiais não tem como correr o risco de errar. Exercem a função de adjunto adverbial. Olha o primeiro exemplo. É preciso que Fernanda estude mais. Qual é a primeira oração? É preciso. Então, vamos separar. É preciso. Segunda oração, que Fernanda estude mais. Bem, eu tenho aqui no início um verbo de ligação. Nós sabemos que verbo de ligação liga sujeito a predicativo do sujeito. Então, algo é preciso, esse é o contexto. Este fato aqui, que Fernanda, a parte da barra, esse fato aqui, que Fernanda estude mais, é o que é preciso. Então, toda essa segunda oração do período é o que é preciso. Preciso é a leitura que eu faço desta oração aqui em destaque. Então, se verbo de ligação liga sujeito a predicativo do sujeito, tudo isso aqui é o sujeito. E sendo sujeito, como é que eu classifico essa oração? Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Porque a oração que exerce valor de sujeito é o grupo 1. Vou voltar a página aqui, ó. Está aqui, 1.6. A oração com valor de sujeito é a subjetiva. É a oração subordinada, substantiva, subjetiva. É como eu vou classificar esta oração aqui. Que Fernanda estude mais. Ok? Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Peço-te que digas a verdade. Primeira oração. Peço-te. Segunda oração. Que digas a verdade. Não é isso? Quem pede, pede algo a alguém. Eu peço o quê? Eu peço a quem? Eu peço a ti. Esse pronome oblíquo átono é o objeto indireto. Mas o que é que eu peço a ti? E aqui vem o objeto direto. Se a oração exerce valor de objeto direto, grupo 1. Grupo 1. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Não é isso? E peço-te vai ser a oração principal. Não sei se ele disse a verdade. Primeira oração. Não sei. Não sei o que? Se ele disse a verdade. Ora, mais uma oração com valor de objeto direto. Mais uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Não sei é a oração principal. Então, veja aqui. Vamos dar uma paradinha aqui. Veja que nesses três primeiros exemplos, eu tenho orações exercendo funções sintáticas em relação a termos da oração anterior. Sujeito deste verbo ser, objeto direto do verbo pedir, continua sendo objeto direto, só que agora do verbo saber. Não é verdade? Então, essas são orações subordinadas substantivas
Por quê? Porque são orações que exercem a função de sujeito e de objeto direto. Observe a quarta oração. Tudo depende, barra, depende de quê? De que digas a verdade. De que digas a verdade complementa o verbo depender. Então, toda essa oração aqui é o objeto indireto do verbo depender. Se exerce a função de objeto indireto, é a oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Legal? Ora, e tudo depende vai ser a oração principal. Vamos apagar tudo isso. Eu quero focar agora em outro ponto, no uso desse conectivo aqui, que eu estou destacando. Veja que esses conectivos, seja o que, seja o se, estão nas orações subordinadas substantivas. Os conectivos nas orações subordinadas substantivas se vai chamar de conjunção, subordinada integrante, ok? Os conectivos nas orações subordinadas substantivas são as conjunções subordinadas integrantes. Então você tem aqui, por exemplo, nesse item 4, toda essa oração que eu estou grifando é a oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. E esse que, por estar na oração subordinada substantiva, é a conjunção subordinada integrante. Cuidado, conjunções não exercem funções sintáticas, ou seja, não exercem casos sintáticos. Não é objeto direto, não é sujeito, ou seja, não há, conforme o pronome relativo foi mostrado no caderno 1, o pronome relativo, sim, exerce função sintática, mas conjunção, não. Caso sintático, não exerce. Armando nos surpreendeu com aquele ato. Ó, até agora, se ficarmos até os 2 pontos, você sabe que ato foi esse? Você não sabe. Mas a oração seguinte, ele disse a verdade, revela o ato. Não é isso? No contexto você passa a saber qual foi o ato, o de dizer a verdade. Então isso aqui é aposto, porque remete você para o termo anterior, identificando o que seria esse ato mencionado. Então isso é aposto. Se é aposto, a oração que exerce valor de aposto é uma oração subordinada também substantiva, só que apositiva, ok? E veja que aqui não surge na oração apositiva a conjunção subordinada integrante, ela não é obrigatória. Aqui não surgiu. Legal? Bem, fiquemos neste primeiro vídeo da nossa aula número 16 com a leitura até o item 5. No próximo vídeo daremos sequência. Até lá.